Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. 2025 marca os 130 anos do Corpo de Bombeiros no Rio Grande do Sul. A data foi celebrada no dia 1º de março. E na abertura do Jornal da Câmara de hoje, nós vamos falar sobre a atuação desta corporação tão importante no resgate e preservação de vidas. Nosso convidado é o Coronel Eduardo Cavedon Zaniol, comandante do 1º Comando Regional de Bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, com sede aqui em Porto Alegre. Coronel, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, Clayton. É um prazer estar aqui na TV Câmara, né, falando para a audiência desse órgão de comunicação. E a gente está aqui para, além de comemorar a data, de passar uma mensagem à comunidade, né, sobre ações de segurança, de prevenção e sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar como um todo no nosso estado. Muito bem. Antes de tudo, né, Coronel, desejar parabenizar, né, de fato, o Corpo de Bombeiros por essa atuação, por essa história, né, tão bonita aqui no Rio Grande do Sul. E por estar tão presente, né, nas nossas vidas, né, muitas vezes as pessoas em situações que precisam de ajuda vão lá e chamam o Corpo de Bombeiros, né? A gente vai ampliar um pouquinho sobre a atuação aqui do Corpo de Bombeiros na nossa entrevista, como falei, na preservação, na segurança, né, no resgate, enfim, o Corpo de Bombeiros sempre presente, né, uma instituição muito querida para a comunidade gaúcha. Particularmente, Coronel, como é que é para o senhor, né, estar representando, né, o Corpo de Bombeiros nesta data tão especial aí? É um orgulho, né, poder vivenciar na ativa do serviço esse momento dos 130 anos em que o bombeiro no nosso estado ele vive talvez um momento de maior pujança, em que o serviço prestado à comunidade tem o seu ápice de qualidade e de abrangência. A gente que viveu 30 anos de serviço público já, e aqueles que nos antecederam puderam testemunhar e lidar com dificuldades logísticas, de material, de recursos que nós superamos. E nesse momento, embora tenhamos vivido grandes calamidades no estado, aqui o que foi terrível, a gente mais do que nunca tem à disposição recursos, conhecimento e mão de obra qualificada. Então é um momento de comemoração não só pela passagem da data, mas também por todos os objetivos que foram alcançados para atender o povo desse estado. Né? A gente sempre, quando fala no Corpo de Bombeiros, né, acaba lembrando do combate aos incêndios, né, ao fogo, né, mas a atuação ela é muito mais abrangente, né, Coronel? Queria que o senhor pudesse dar um apanhado para nós, né, sobre a atuação, né, as operações que são feitas pelo comando. Tem um lema em latim que traduzido acaba resumindo essa abrangência, que é vida alheias e riqueza salvar. Esse é o nosso objetivo. Né? As missões constitucionais são o combate a incêndio, a busca e salvamento, a prevenção de incêndio e as ações de defesa civil. Além das ações de polícia judiciária militar, que são típicas da caserna militar. Né? Isso inclui salvamento em altura, atividade com cães, busca e resgate em estrutura colapsada, desencarceramento em acidente veicular, o atendimento pré-hospitalar. Isso tem uma gama de abrangência gigante. Né? E claro que, né, as ações preventivas elas são o foco principal no sentido de evitar que algumas coisas aconteçam. As nossas edificações aqui no estado e no país, de um modo geral, são muito mais seguras do que um passado recente, né? Por força da legislação, das normas de prevenção e do poder de polícia administrativa que foi consolidado para o Corpo de Bombeiros. De maneira que hoje, se for necessário e a situação configurar, nós podemos sim interditar uma edificação, uma área de risco, para preservar as pessoas, né, de alguma questão iminente que esteja por acontecer. Então, é nesse sentido, né, nesse cenário. E essa questão de preservação, né, Coronel, e de prevenção, muita gente fala, né, e lembra também do Corpo de Bombeiros quando faz, né, o PPCI, né, então precisa ter também esse aval do Corpo de Bombeiros, né, porque é uma medida, sem dúvida nenhuma, preventiva, né, Coronel? Sim, o licenciamento do Corpo de Bombeiros por meio de um alvará de proteção e prevenção contra incêndios, né, que é o final do PPCI, né, é a chancela de que aquela área de risco ou aquela edificação, ela atende os requisitos previstos em lei e previstos nas normas administrativas em relação à prevenção de incêndios.
né? Até isso aí é importante explicar com mais objetividade para a comunidade entender, né? A gente sempre ouve falar alguém dizendo assim, o bombeiro exigiu. Não, o bombeiro é o fiscal da legislação e da norma, né? Isso está previsto na lei e nas normas inferiores, né? Infralegais, que não são o bombeiro que escreve. O bombeiro até coopera nessa construção por meio do COESP, né? Que é o Conselho. Mas, por exemplo, a lei de prevenção contra incêndios, a Lei KIS, né? Ela é fruto de um trabalho da Assembleia Legislativa do Estado. E o bombeiro, como ente do Estado, é um fiscal dessa legislação. Né? Então é isso, né? Tudo isso, qual é o objetivo? É que se evite mortes, que se evite grandes acidentes, que se preserve o patrimônio desse nosso Estado tão pujante, né? E que tem sofrido recentemente por conta dessas agruras aí de calamidades, né? Quer seja as enchentes, quer seja o Covid e outras questões que a gente tem enfrentado, né? E uma coisa que eu falei em outras entrevistas sobre a enchente foi muito difícil. Sim, foi, mas o que pouca gente percebe é que durante a enchente as ocorrências ordinárias não se encerraram. Seguiu ocorrendo incêndios, seguiu ocorrendo acidentes veiculares, afogamentos, etc. Enfim, o nosso trabalho multiplicou de maneira incomensurável, assim. E nesse momento, como foi importante a conjunção de esforços, a atuação integrada, todas as forças de segurança pública, e aí entra a Polícia Militar, a Polícia Civil, os demais órgãos da Secretaria de Segurança, o IGP, enfim, e também as Forças Armadas cooperaram, e a organização civil também foi importante, né? Por exemplo, lá na área de Lajeado, nós tivemos uma iniciativa que foi nos aproximarmos de um clube náutico particular, cadastrar as pessoas que são associadas e as embarcações e que estavam dispostas a cooperar no momento de calamidade, né, que extrapolasse a capacidade do bombeiro de atuação. E fizemos um treinamento na barragem de Bom Retiro, em 2 edições. A imprensa cobriu também esse evento. E logo depois disso houve essa segunda enchente. E nós nos valemos dessa organização para acionar essas pessoas para cooperarem conosco e houve um trabalho integrado e coordenado, de maneira que a gente pudesse ampliar o potencial, né, desse recurso e salvar mais pessoas. Lá em Santa Maria, a gente teve um apoio do Clube de Jipeiros e de trilheiros também, para alcançar pontos que a gente não conseguia, seja pela quantidade, seja pela dificuldade de acesso, né? E para entregar medicação, entregar água, comida, de retirar pessoas que precisavam de atendimento médico. Então, assim, no momento ordinário, o bombeiro tem capacidade, sim, de prestar um serviço de excelência e atender a comunidade. Mas numa situação extraordinária, né, como foi todos nós temos que nos unirmos, né? E isso funcionou, isso deu muito certo, né? E para isso a gente tem que ter um planejamento prévio, uma organização prévia e ter também instrumentos. Por exemplo, eu falo de Santa Maria porque eu até pouco tempo atrás comandava aquele comando regional, né? Nós temos um CIOSP lá, que é um Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, que foi um instrumento fundamental para essa organização. Numa mesma localidade, junto dos despachantes dos telefones de emergência, estava o prefeito, o vice, eu pelo Corpo de Bombeiros, o Coronel Bachanel pela Brigada, as Forças Armadas, a Força Aérea, o Exército Brasileiro, a PGM, a RGE, a Guarda Municipal, o Trânsito Municipal, a SAMU. Uma força-tarefa. Todos cooperando junto, não havia vaidades, a coisa funcionou muito bem, entende? Aquilo foi uma escola, foi um aprendizado, né? A gente tem que trabalhar para que isso seja uma realidade de mais cidades e que isso funcione bem, em especial em situações como essa. Como essa, né? E são lições, né, Coronel, que a gente vai tirando, né, de tragédias como essa, como a gente teve da enchente, né? Essa necessidade do trabalho integrado. E uma vez feito isso, né, Coronel, essas comunidades onde ocorreram esses dispositivos passam a ter um certo treinamento, né, e para saber o que fazer, quando fazer, em que momento nós temos que atuar, né? Porque isso também é decisivo, é tempo, né? Exato. Esse clube de jipeiros que eu citei lá de Santa Maria, na pessoa do Marco, que nos ajudou muito, que era um representante, depois do ocorrido, durante a enchente, ele teve lá no CIOSP, lá, Coronel, quero ajudar. Eu digo, sim, queremos a tua ajuda. Vem cá, vamos trabalhar junto. Depois da enchente, a gente fez treinamentos com eles. Perfeito. O mesmo modelo que adotamos em Lajeado com o Clube Náutico, adotamos em Santa Maria com o Clube de Jipeiros e dos Trilheiros.
treinamento junto para abordagem de pessoas, uma base de APH para fazer uma contenção, uma manutenção da vida, e cadastramos as pessoas e fizemos um plano de chamada, percebe? São forças vivas da comunidade, né, representantes de pessoas de bem, que têm algum recurso que pode ajudar, ou a menos a boa vontade, e que estão organizadas pelo poder público, né? E no momento de dificuldade vão salvar os seus irmãos, né? Os seus vizinhos ali da cidade. Uma tragédia como essa, né, Coronel, por mais que o poder público atue, né, da proporção que a gente teve na enchente, né, se não fosse esse trabalho voluntário e coordenado também, né, seria muito mais complicado. Exatamente. Né? Coronel, quero lhe convidar e convidar também aos nossos telespectadores para poder ilustrar um pouquinho desse trabalho que o Corpo de Bombeiros faz, além, né, do combate às chamas, aos incêndios, que já não é pouca coisa, né? Para mostrar um pouquinho, esse é um vídeo institucional que está nas redes sociais do Corpo de Bombeiros, então vou pedir para a gente soltar, para a gente acompanhar, para ver, né, tem outras situações ali em que a gente pode acompanhar a atuação do Corpo de Bombeiros, é um videozinho rápido, mas bastante ilustrativo, significativo do trabalho do Corpo de Bombeiro Militar aqui do Rio Grande do Sul. Pode soltar aí, por favor. A gente acompanha ali, né, Coronel, para ilustrar um pouquinho, né, do que é o trabalho, né? Não tem tempo bom ali, é só bronca, né, Coronel? Não, exato, né? A nossa atuação é em situações de emergência, né? Embora a gente trabalhe muito na prevenção, inclusive por projetos sociais, com crianças, o projeto Bombeiro Mirim, o Bombeiro na Escola, né? As nossas palestras, a questão da Lei Lucas junto aos professores, né? Tudo formas da gente buscar preparar pessoas, prevenção, atitudes seguras, acidentes domésticos, tem coisas importantíssimas a saber nessas questões de acidente doméstico, e isso tudo vai somando, mas quando tudo sai do controle e a emergência ocorre, é que o bombeiro é acionado. 193, né, Coronel? 193 é o nosso telefone de emergência, e tem gente que costuma dizer, né, quando todos estão saindo de um local, correndo de um local, nós estamos correndo para este local. Né? Isso é verdade. Foi assim que nós perdemos dois grandes colegas lá, o Tenente Almeida e o Sargento Munhoz, no incêndio da Secretaria de Segurança Pública, né? Que faziam a busca por alguma pessoa que tivesse ficado ainda dentro da edificação, quando ruiu a edificação, né? E os colegas pereceram. Né? Esse é um juramento que nós fazemos no nosso ingresso, mesmo com o risco da própria vida. E esse juramento, por vezes, ele se configura. Recentemente perdemos mais dois colegas em um acidente no deslocamento para o atendimento de uma ocorrência, que foi também uma fatalidade que nós lamentamos muito, né? Mas que a gente está sujeito. E a gente sabe que quando a gente ingressa nessa atividade, a gente corre alguns riscos que vão além do cidadão comum. Né? E estamos sujeitos também a algumas regras mais severas, como, por exemplo, nós, por sermos militares, não temos direito à greve, não podemos nos sindicalizar, não podemos nos filiar a partido político, não podemos ter uma segunda ocupação, temos dedicação exclusiva, né? Por conta de tudo isso aí, né? E mais o risco à vida, né? É que a nossa legislação e as nossas questões de carreira são um pouco diferentes, né? Mas a população tem que entender que isso tem um preço. Nós pagamos um preço altíssimo, por vezes, a própria vida. É por isso que a situação dos militares é um pouco diferente, né? Coronel, e a excelência, né, do trabalho do Corpo de Bombeiros, ela também, né, é colocada e vista, né, por outros estados, né, porque a corporação já auxiliou em outros eventos, né, fora aqui do Rio Grande do Sul. Cito Brumadinho, por exemplo, né, que foi significativo também, mas tantos outros, né, Coronel? Brumadinho, Petrópolis. Enxurrada lá, né?
incêndios em vegetais, vegetação também. Esse auxílio mútuo ele tem se tornado contumaz, assim, né, no bom sentido, né? E a própria Liga Bom e outras federações, a FENEM, que é a Federação Nacional dos Militares Estaduais, e os comandantes gerais, de modo geral, né? O Conselho de Comandantes Gerais dos Estados tem trabalhado para que isso esteja à disposição. Mas na prática, como é que acontece, né? Deu um grande evento no Estado, a gente começa a receber oferta de apoio. Aqui foi assim na enchente, foi assim em outras situações, e nós da mesma maneira. Da mesma forma. Né? A gente percebe uma ocorrência de dimensões que extrapolam a capacidade de algum Estado gerenciar. O próprio governador, ou o secretário, ou o comandante-geral já, nós estamos aqui à disposição para embarcar quantos tu precisa. Seja por binômios, né, que é o homem mais o cão para operar, para localizar vítimas, seja para combate a fogo em vegetação, seja para outra ocorrência, né, de grande monta. Isso é uma realidade, isso funciona muito bem. Né? Isso é uma coisa, de certo modo, recente, assim, né? Se tornou comum, né, de uns tempos para cá, e que bom, mútuo, né? Que bom, que né? bom, Que bom, todo brasileiro que bom. ganhou com isso. Né? Sem dúvida. E a troca de experiências também, Também. É importante. Assim, além dessa troca para cooperar em atendimentos, a gente tem feito muita troca em cursos também. Agora mesmo temos oficiais fazendo um curso de especialização em Rondônia. Olha. Né? Então, assim, funciona bem e deve ser ampliado, com certeza. Coronel, na sua trajetória, né, na sua carreira, alguma situação que lhe marcou, dentre tantas, né, acredito, né, dentre tantas que o senhor atendeu ou comandou, né, e teve à frente, né, da corporação, alguma que ficou, assim, que o senhor tem, assim, como... Sim, toda ocorrência que envolve criança, quem é pai enfim, quem tem um pouco de sensibilidade não tem como não se abater, entendeu? O sujeito no atendimento ele vai firmar, ele vai fazer o que tiver que fazer, mas quando tu encontra uma criança carbonizada, né, uma vítima... Resgate veicular também é bem complicado, assim, né? A gente vê cenas que talvez no momento a gente sublime, né, e finalize o atendimento como tem que ser feito o mais rápido possível e tal, até para preservar a família também, quando não é possível preservar a vida, mas o sujeito acaba rememorando isso em momentos posteriores. Passada a adrenalina ali, né? Isso é um somatório, né? Não é à toa que a gente tem índices de suicídios elevados, tanto na polícia quanto no bombeiro, que a saúde mental é uma preocupação constante, né? E isso tem que ser monitorado e tem que ser apoiado todo colega que passa por um momento difícil nesse sentido. Né? Graças a Deus a gente vive uma realidade atual aí de consciência, isso não é mais visto como talvez tenha sido visto no passado como uma fraqueza, né? Mas isso como uma realidade do ser humano. Né? Ninguém está livre de passar por uma dificuldade emocional aí, e quem passar é apoiado sempre e temos o serviço. Né? Nós compartilhamos o serviço de saúde da Brigada Militar por força de previsão legal. Temos toda a estrutura de psiquiatria e psicologia do HBM, né, do Hospital da Brigada. Né? Então, isso acontece, as pessoas são acolhidas e são encaminhadas ao atendimento. Importantíssimo. Para serem reintegradas tão logo, né, esse momento passe e a pessoa supere essa dificuldade. Né? A gente viu no vídeo ali, né, Coronel, e encerra o vídeo, né, uma servidora do Corpo de Bombeiros, né? A gente está também neste sábado, né, o Dia Internacional da Mulher, né? Queria que também o senhor destacasse, né, o papel das servidoras, né, das mulheres, tanto no Corpo de Bombeiros, também na Brigada Militar, né? Especialmente nesse auxílio, no apoio, no resgate, enfim, né, em postos de comando também. Né? Sim, não, isso é uma realidade do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Não há limite para a presença e para a atuação da mulher. Né? Eu tenho uma fala que me agrada, que é o seguinte, né? O nosso edital deveria prever o seguinte, requisitos para ingresso: ser humano capaz de, 2 pontos. O que tu precisa fazer para ser bombeiro? Né? Que peso tu tem que suportar, que capacidade intelectual tu tem que ter, que valência tu tem que ter. Né? É nesse sentido. Então, a questão de gênero, de algumas outras questões, não perpassa, não é o que nos importa isso. Né? Todo ser humano capaz de trabalhar é bem-vindo. E vou além. Nós temos servidores que sofreram alguma dificultação física. Tem um colega que voltou agora dos Jogos Internacionais aí de
ter amputados, enfim, o Brasil foi campeão no vôlei, vôlei sentado, né? Supera, alguma coisa assim, eu não recordo o título da competição, me perdoe. E está reintegrado. O sargento, né? Tá trabalhando aqui no busca e salvamento, né? Então, isso a integração, ela é total no Corpo de Bombeiros, né? Coronel, para a gente encerrar aqui, não poderia deixar e pedir para o senhor, né, dar algumas dicas, algumas orientações aí, né, para quem está nos acompanhando, né? Algumas questões básicas, assim, mas que daqui a pouco passam desapercebidas pela população, né? Clayton, eu queria só fazer mais uma observação antes da gente encerrar. Então, assim, a gente vem num crescente, como eu te falei, em qualidade, tanto de material humano quanto de equipamentos. Vivemos um momento excepcional no Corpo de Bombeiros Militar e a gente busca, nesse momento, o comando, junto à Secretaria de Segurança, está tentando levar à frente um projeto de reestruturação, né, com vistas a uma maior capilaridade do Corpo de Bombeiros. A gente está presente em 99 cidades, fazendo um total de 77% da população atendida diretamente, né? Os municípios menores não têm menor importância, eles são tão importantes quanto. Né? Então, assim, e além disso, algumas estruturas de administração nos faltam. Por quê? Porque lá em 2014, quando a emenda constitucional 67 inaugurou o Corpo de Bombeiros apartado da Brigada, nós nascemos muito acanhados, muito pequenos, entende? Então, assim, isso está sendo estudado, se a gente fosse trabalhar em metas, qual é a meta hoje, né? Além das normais do operacional, a meta hoje é reestruturar, né? O Vale do Taquari tem mobilizado a comunidade e as lideranças políticas nesse sentido também, né, por conta dos riscos que estão presentes naquela região, da pujança econômica e populacional. Os eventos recentes mostram isso. Exato, da necessidade de ter uma estrutura operacional do Corpo de Bombeiros proporcional àquele local, né? Então, assim, isso não é denopino, isso não é no solavanco, né? Mas essa construção, essa conversação, ela tem sim que ser colocada na pauta, ela tem sim que ser enfrentada e ela tem sim que avançar, né? De acordo com a capacidade do Estado, é óbvio, né? O Estado que investe em segurança também investe em saúde, em educação, são pautas tão importantes quanto, e fora inúmeras outras, né, que o governo tem que destinar recursos. A gente sabe dessa dificuldade, dessa limitação, mas isso tem que estar na pauta, né? Me perguntasse sobre questões de prevenção, né? Então, assim... O veraneio aí também, muitas pessoas... né? Sim, o veraneio, né? Vamos lá, então. Em relação à água, né? Nós temos alguns lemas assim que salvam vidas, né? Água no umbigo, sinal de perigo. Por quê? Por que água no umbigo, sinal de perigo no mar? Porque o nosso mar, além da corrente de retorno, ele tem correntes laterais. E ele tem uma sucessão de valas e bancos de areia. Então eu estou num local seguro aqui, com água no umbigo. Se eu avançar acima disso, meu corpo tende a flutuar, eu já estou à mercê dessas correntes, tanto a de retorno quanto a lateral. E eu posso cair numa valeta, cair numa corrente de retorno, já perdi o controle, vou entrar em estafa, vou afogar. Então, para isso, além da água no umbigo, sinal de perigo, eu tenho que estar próximo a uma guarita. Tem um outro lema da Austrália, né, que a gente copiou aqui, porque é uma prática positiva, tem que ser copiada. Se eu puder te ver, eu posso te salvar. Então, eu tenho que estar próximo de uma guarita de guarda-vidas ativada, com guarda-vidas ali presentes. Não, mas eu quero vir da minha rua, da casa que eu aluguei na praia, quero ir reto no mar. Mas a guarita está a 500 metros, 700 metros. Fica pertinho ali, né? O guarda-vidas não vai te ver, entende? Se ele não pode te ver, ele não pode te salvar. Enfim, então assim, né, essa é uma regra, né? Duas, aliás, de questão relacionada à água, né? Na casa da gente ali, o óleo fervente é um risco perigosíssimo, né? O azeite, né, na panela que vem a inflamar, né? Eu não posso jogar água, porque a água, ela ferve numa temperatura inferior ao do azeite. Então, se eu jogar uma água, aí ela vai ferver instantaneamente. E a água, quando passa do estado líquido para o gasoso, ela expande 1.492 vezes. Então, ela vai expandir, vai arremessar esse óleo incandescente e vai queimar a pessoa inteira. Eu tenho que desligar o gás e fazer um abafamento com um pano molhado, né? Então, assim, são coisas básicas. Assim, a questão de eletricidade também é muito perigosa. As crianças sempre têm que estar sob a supervisão de um responsável. Eu não posso chegar na praia, porque tem um guarda-vidas, largar minha criança lá. Não, agora é tudo contigo. Não funciona?
Porque não vai ser só aquela pessoa, vai ser outras 50 pessoas. O guarda-vidas não tem como fazer isso. Então o pai e a mãe, o responsável, tem sim que cuidar da sua criança. Isso tanto na praia, quanto em casa, quanto em piscinas. Em piscinas dá muito acidente nessa época do ano, também tem que se cuidar muito. Né? Então, mas basicamente assim. E às vezes o pessoal também insiste em locais, né, que não tem, né, guarita. Isso perigosíssimo, é um perigo, né? perigosíssimo. Acontece muitos óbitos em local sem um posto ativado de guarda-vidas. Né? Isso é um risco muito grande. Muito bem. Coronel Zaniol, comandante do 1º Comando Regional de Bombeiros do CBMRS, Comando de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, quero lhe agradecer muito pela presença aqui no Jornal da Câmara e mais do que tudo desejar para o senhor aí um ótimo trabalho, né, e parabenizar toda a corporação por esses 130 anos. Nós ficamos muito felizes por poder ter tido essa oportunidade aqui na TV Câmara, né? E essa comemoração é de toda a comunidade do Estado, por ter esse serviço, por ter essa segurança para as suas famílias. Né? Muito obrigado a todos, nós ficamos à disposição. Obrigado, Coronel. Seguimos agora com informações do Legislativo. A Comissão de Saúde realizou reunião extraordinária nesta quinta-feira para tratar sobre a transferência do serviço de ginecologia do Hospital Conceição para o Hospital Fêmea. A Cosman vai pedir relatório trimestral ao GHC para acompanhar como estão os atendimentos após essa mudança. Conduzida pela presidente da Cosman, vereadora psicóloga Tanise Sabino, do MDB, a reunião foi solicitada pela vereadora Fernanda Bart, do PL, e contou com a participação de representantes dos 2 hospitais, ambas instituições pertencentes ao Grupo Hospitalar Conceição, de entidades representativas como Simers e Cremers e do secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter. Desde o dia 1º de março, os 9 ginecologistas que atendiam na Zona Norte foram remanejados para o hospital do bairro Moinhos de Vento. O Fêmea já vinha há 5 anos recebendo todas as emergências desta especialidade que antes ficavam a cargo do Conceição. Segundo a gerente de internação do Fêmea, a instituição estava com leitos ociosos desde que a oncologia foi totalmente transferida para o Conceição. Niva Maria de Deus Martinez salientou que o hospital foi preparado para receber a demanda da ginecologia, com uma nova sala de procedimentos que vai funcionar a partir do dia 15. Fernando Ritter destacou que a prefeitura está acompanhando a alteração. Ele frisou que o único desconforto para a população será ter que fazer um deslocamento maior. Já o presidente do Simers criticou a falta de debate prévio com a entidade e mostrou-se preocupado com o futuro dos médicos residentes. Eu faço questão de dizer que quem foi mais prejudicado são os médicos residentes, que queira ou não queira, acabaram de fazer uma prova e foram selecionados por Conceição e vão realizar a sua residência no Fêmea. Então a gente tem realmente alguns pontos a serem clareados e justamente por isso o acompanhamento será feito pelo sindicato e vamos mandar todos os questionamentos que ainda se fazem necessários para que a gente possa ter a certeza sobre tudo que vai acontecer. Conforme a direção do GHC, a mudança permitirá um aumento substancial no número de atendimentos de outras especialidades, como a oncologia, por exemplo. A perspectiva é de que sejam realizadas cerca de 700 consultas e 115 cirurgias a mais todos os meses. O diretor da instituição admitiu que houve falha na comunicação, mas afirmou que o Fêmea está bem equipado para a mudança. O Hospital Fêmea é um hospital exclusivamente para atendimento da mulher. E esse número de atendimentos vai aumentar, além da qualidade do atendimento, não porque não era bom no Conceição, porque o Hospital Fêmea é um hospital preparado para atender mulher, é só gineco e obstetrícia. Então nós teremos um ganho. Claro que tem uma dificuldade para quem morava mais perto ali na Zona Norte de Conceição, que vai ter que se deslocar um pouco mais. Mas as pessoas que vêm de outras cidades e as pessoas que vêm de outras zonas, principalmente Zona Sul, de Porto Alegre, vão andar menos. Como encaminhamento, a Cosman fará um pedido de informação às instituições, com todos os dados trazidos no encontro desta quinta-feira. A comissão também solicitará um relatório trimestral sobre o andamento da mudança.
O que foi positivo é que houve uma admissão por parte do grupo hospitalar de que teve problemas na comunicação dessa questão, tanto em relação à comunidade como ao corpo dos médicos e aos residentes do hospital, e que daqui para frente as coisas precisam ser feitas de uma forma mais transparente, né? Que englobe a sociedade. Por exemplo, também houve a admissão de que aquelas mulheres que faziam uso do serviço lá no GHC vão ter que pegar 2 ônibus para chegar agora no atendimento do Fêmea, né? Não estou aqui dizendo que o Fêmea deixa a desejar, não é isso. É simplesmente que é um incômodo, ainda mais quando você está doente ou precisando de atendimento. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!